Grupo Jangada é referência no estado. Juntos somos o Grupo Jangada. As informações atualizadas do campo. Momento Rural. Olá, amigos internautas, estamos chegando mais uma vez com o nosso programa Momento Rural, espaço dedicado a você, homem do campo, a você, produtor rural. E claro, neste encontro marcado que nós temos sempre aqui nas nossas plataformas digitais, eu convido a você que nos acompanha pela nossa plataforma no YouTube. É importante você deixar o seu like, você ativar o sininho de notificações, você, claro, se inscrever no nosso canal para ter acesso à playlist completa com todos os programas que já foram ao ar. Esse vai ficar também à sua disposição para você rever quantas vezes quiser. Para você que nos acompanha pelo Facebook, curta, compartilhe, marque os seus amigos, ajude a divulgar aqui o programa O Momento Rural, para que a gente possa, sem dúvida nenhuma, levar esses assuntos a outras pessoas também. Estamos falando, dentro desses nossos programas, da pecuária de forma em geral. E hoje nós vamos abordar aqui, durante esse nosso Momento Rural, a pastagem. De uma forma geral, a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse assunto. E para isso, está mais uma vez aqui conosco, vai nos ajudar mais uma vez nesse programa, o Guilherme Galan, ele que é diretor da Valor Rural Consultoria e que estará com a gente mais uma vez aqui no nosso programa. Seja bem-vindo novamente, Guilherme. Paulo, obrigado pelo convite novamente. Estamos aqui à disposição da Grande FM. Com toda certeza. Eu já disse aí na introdução que o nosso assunto agora é pastagem. Quando conversamos sobre pecuária, claro, pensamos em vaca, boi e pasto, claro. Vamos falar um pouco então hoje sobre as pastagens, ô Guilherme. Qual que é a importância da pastagem dentro da pecuária? Paulo, a pastagem ela é fundamental, né? Hoje, 95% do gado brasileiro ele é baseado, ele está sendo nutrido através da pastagem. Então a pastagem é a principal fonte de comida do bovino, da pecuária de corte, principalmente, dizendo assim. Da pecuária de leite também, mas a pecuária de corte, principalmente, a pastagem ela tem um ponto fundamental. Sim. Porque ela é a base da nossa cadeia produtiva dentro da pecuária. 95% do gado, ela está em cima de uma pastagem. Muito bem, então muitas dúvidas também tem o produtor rural sobre a escolha do melhor tipo de pasto para ser colocado na sua propriedade. O que você pode falar sobre isso? Não é uma decisão fácil, né? Não é uma decisão simples. Dentro das pastagens, nós temos dois grandes grupos. Nós temos as braquiárias e nós temos os pânicos. Como escolher, né? Como escolher o melhor pasto? Não existe o melhor pasto, um melhor pasto para todos. Sim. Cada situação, cada produtor tem que analisar o seu potencial produtivo, o seu objetivo, né? A sua fazenda, qual o sistema, qual é o objetivo, e para isso ele tem que escolher então a sua melhor pastagem. Ele tem que levar alguns pontos técnicos em consideração para escolher. Então não existe um melhor pasto ou só um pasto ideal. Existe qual o pasto é ideal para a situação dele. Sim. Então ele tem que olhar alguns pontos para decidir qual pasto escolher na hora de formar uma pastagem. Muito bem, nós estamos falando sobre pastagens aqui no nosso programa Momento Rural. E claro, esse chegou o momento de nós falarmos daquele nosso apoiador, daquela empresa que está sempre conosco aqui no nosso Momento Rural. Claro, estou falando da AgroJangada. A AgroJangada é referência no agronegócio no estado de Mato Grosso do Sul, tanto na agricultura como também na pecuária. Além disso, tem armazenagem, tratamento industrial de sementes e distribuição de insumos. AgroJangada, soluções para o agronegócio ir mais longe. A você que nos acompanha pelo YouTube, é importante você ativar aí o sininho de notificações, você recebe uma mensagem e acompanha sempre o programa aqui com a gente. Importante você deixar o seu like também aí, claro, com toda certeza. É importante você se inscrever no nosso canal para ter acesso à playlist completa, a todos os programas que já foram ao ar. Esse vai ficar à sua disposição para que você possa rever quantas vezes quiser e também, claro, compartilhar. Olha, Guilherme, a gente falou aí, então, portanto, da escolha do tipo de pasto, mas também a gente pode falar um pouquinho sobre manejo dessa pastagem. Qual que é o manejo ideal para que o produtor tenha melhores resultados? Qual esse tipo de manejo? Toda pastagem, como eu disse, cada pasto tem as suas características, né? Quando o produtor vai escolher o melhor pasto para a sua região, o que ele tem que levar em consideração? Ele tem que levar em consideração a fertilidade do solo que ele possui na fazenda. Sim. Ele tem que levar em consideração o regime de chuva da região que ele está. Ele tem que levar em consideração se a região dele tem muitas pragas, muitas doenças, tem algumas variedades que são mais resistentes e outras. Relação a encharcamento, muita chuva ou pouca chuva.
né? A questão de frio também é importante. E dentro dessas características, quando ele escolhe a melhor pastagem para o sistema dele, quanto aquela pastagem pode produzir, né? Ele tem que ter um manejo ideal. Geralmente, o manejo ideal de uma pastagem está relacionado à altura de folha. Então, para cada variedade, para cada planta, existe uma altura ideal do animal entrar pastejando e existe uma altura ideal do animal sair daquele piquete. Então, geralmente, ele entra numa variedade, vamos pegar uma braquiária marandu. Ele entra, o pasto, quando o pasto estiver com uma altura de 30 centímetros, o gado entra naquele piquete e começa a consumir aquela folha. Quando aquele pasto está numa altura de uns 15 centímetros, mais ou menos, ele tem que tirar o animal daquele piquete. Então, esse é o manejo ideal, mas cada variedade tem sua altura. Por que esse manejo é ideal? Porque se ele deixar o gado baixar demais, ele vai prejudicar a planta e aquela planta não vai ter mais vigor para crescer e manter o pasto. E se ele deixar subir demais, aquela folha perde a qualidade. Tem um mito entre pecuaristas que eles deixam, antigamente isso era muito normal, plantava o pasto, deixava aquele pasto crescer, sementear e para a semente cair e ter mais pasto. Só que quando o produtor faz esse manejo, ele perde muito tempo e ele perde a qualidade da folha nutricional, a qualidade nutricional da folha. Então, já é um manejo que a gente não faz mais hoje. A gente não pode, a gente fala que falta de pasto é ruim, mas pasto passado também é ruim. Então, esse manejo ideal de entrada e saída do gado no piquete é fundamental. É o manejo ideal. Bacana. Você falou uma palavra característica aí na sua resposta sobre essa questão de manejo. Eu vou te apresentar aí pedir que você nos apresente quais são as características aí que o produtor deve estar atento na hora de escolher um tipo de pastagem para sua fazenda. Então, eles sempre tem que estar atento a regime de chuva, ele tem que estar atento à fertilidade do solo. Então, uma análise de solo da propriedade dele é fundamental para ele não ter às vezes ele tem um solo com baixa fertilidade, ele coloca uma planta muito exigente de fertilidade. Se ele não entrar com adubação, essa planta talvez nem cresça, talvez morra. O potencial produtivo, quantas toneladas de matéria seca ela produz por hectare. Se na região dele tem pragas como cigarrinha, se aquela variedade é resistente a uma cigarrinha, isso é importante. Então, ele precisa conhecer as características da fazenda e ele precisa conhecer as características da planta. Outro ponto fundamental desse manejo é ele dar essa entrada e essa saída que eu comentei do manejo, ele tem que conhecer também o ciclo da planta dele. Geralmente uma braquiária tem um ciclo de 28 dias. Então, se o gado entrou, pastejou naquele piquete, saiu, ele não pode voltar naquele piquete antes dos 28 dias. Senão a planta não teve o ciclo dela de recuperar e crescer, formar folha novamente. Então esse manejo, por isso que a gente vê, Paulo, você conhece, deve ter visto já nas estradas, muitas fazendas com a pastagem degradada, né? Ou é fertilidade de solo, ou é manejo errado. Às vezes deixa o gado pisar, pastejar até baixar e aí a planta não tem força para subir novamente. Então esses detalhes são fundamentais para ele ter, já que a base da comida do gado dele é o pasto. E outra coisa importante, é a comida mais barata que existe na fazenda. É cuidar do pasto. A gente sempre fala, é muito mais barato o produtor reformar uma pastagem, cuidar da pastagem dele, do que sair comprando comida. É barato produzir pasto. Isso o pecuarista tem que ter na cabeça, que isso é muito importante. Bacana, esse é o nosso Momento Rural de hoje, falando sobre pastagens para você que nos acompanha pelas nossas plataformas digitais. Nós estamos fechando o nosso programa de hoje. No próximo programa a gente vai falar um pouquinho mais sobre recria e engorda também. E mais uma vez vamos contar com a presença do Guilherme Galan, ele que é diretor da Valor Rural Consultoria, que hoje nos ajudou aqui no nosso Momento Rural. Obrigado pela sua participação, até o próximo programa. Paulo, obrigado novamente pelo convite, estamos sempre à disposição. Um grande abraço para todos. A você que nos acompanhou aí pelo nosso canal no YouTube, é importante você deixar o seu like, você curtir também, aliás, você também ativar o sininho de notificações e se inscrever no nosso canal. Para você que nos acompanha pelo Facebook, curta, compartilhe, marque seus amigos para que o nosso programa Momento Rural possa chegar a outras pessoas também. Nós vamos ficando por aqui, temos um encontro marcado na nossa próxima edição para falar de recria e engorda. Um grande abraço e até lá.